Boa tarde, bom estar de volta. Agora a gente vai fazer nossa segunda rodada. Lembrando a todos, né, que estamos ao vivo aí para o mundo inteiro na TV Web. A gente queria, conversando, né, na organização, a gente queria incentivar as pessoas que estão nos assistindo online a escreverem para o Twitter do YPT, né, que a gente vai estar... Bom a gente estar acompanhando aí nossos seguidores que estão vendo essa bela discussão que está acontecendo aqui nessa tarde. Então, agora, nessa segunda rodada, nós teremos como equipe relatora a equipe Eichhorsten, equipe oponente, equipe Sagan, e equipe avaliadora, a equipe Dynamis. Lembrando que nessa segunda rodada não pode ser desafiado o problema 8, que acabou de ser apresentado, que coincidentemente foi o mesmo problema que a equipe relatora apresentou na primeira rodada. Então, queria pedir, por favor, para os capitães de cada equipe ficarem de pé com seus respectivos microfones e vocês estão livres para fazer o desafio para a equipe relatora. Queremos desafiar o problema geladeira de hipótese. Número 7, problema 7. Nós aceitamos. Ok. Então, a equipe relatora tem 3 minutos para a sua preparação. Estão prontos? Então, a equipe relatora tem 10 minutos para a sua apresentação. Sim, muito obrigado, mesa. Meu nome é Mário Henrique, eu vou apresentar o problema de número 7, geladeira de hipótese, aqui pela equipe Eichhorsten, do Colégio Etapa São Paulo. Vamos lá, por favor.
Então, vamos ler o enunciado aqui. A geladeira de potes é um dispositivo que mantém alimentos esfriados, utilizando o princípio do resfriamento evaporativo. Ela consiste de um vaso colocado dentro de um vaso maior, com espaço entre eles preenchido por um material úmido e poroso, como areia. Como é possível obter o melhor efeito de resfriamento? Então, a nossa meta aqui inicial da apresentação, seguindo então o que foi proposto pelo enunciado, será então avaliar inicialmente o funcionamento da geladeira, como esse processo se comporta. Vamos também definir parâmetros relevantes para o melhor efeito de resfriamento, como ponto então principal da apresentação, e logo em seguida discutir certos elementos também adicionais que são relevantes no funcionamento do processo, de acordo com a análise experimental. Então vamos lá, o funcionamento da geladeira de potes. O ponto mais básico disso, então, é a questão do resfriamento evaporativo. Nós temos, então, na geladeira de potes, 2 potes, um de raio maior e outro de raio menor, que fica, então, no interior da geladeira. No redor do pote de tamanho inferior e formando essa coroa entre os 2 potes, teremos, então, a inclusão de um material idealmente poroso para completar o efeito. O processo de resfriamento evaporativo consiste, então, na adição de um líquido, normalmente água, adição de um líquido, então, para que se ocorra naturalmente, então, ao processo de evaporação e, consequentemente, durante esse processo, nós temos a retirada de calor para a continuidade do processo da região ao redor de onde está o líquido, para então que tenhamos a continuidade do resfriamento, a condução do calor para tal efeito. Como eu já disse, então, nós temos no processo do resfriamento a movimentação então das partículas de água que serão adicionadas nesse material idealmente poroso, que está posicionado nessa coroa circular entre os 2 potes. Temos então as partículas que irão receber energia inicialmente então vindas da luz solar do meio aqui do ambiente, e assim elas evaporam, retirando a energia então dessa região ao redor. Por se tratar de uma geladeira, então, que teremos no resultado final será uma diminuição da temperatura interna devido à retirada de calor dessa região em comparação ao ambiente externo, que terá uma temperatura superior. Na nossa análise teórica, nós vamos avaliar o tamanho dos potes, então o raio, o diâmetro, né, dos 2 potes, o material desses potes, esses vasos, o uso, como foi apresentado em documentos de trabalho, de um pano úmido na parte superior desses vasos, a questão, então, essencial do material poroso depositado na coroa circular e a questão do líquido utilizado. Nós vamos também avaliar fatores que não são de nosso controle, como a umidade relativa no momento da análise e a temperatura externa também. As influências que inicialmente serão apresentadas no experimento serão, então, a questão da dimensão, da porosidade, a capacidade de retenção do líquido que estará posicionado no material. O material do recipiente estará relacionado com a condução do calor e o líquido estará relacionado com a questão, então, da volatilidade, que irá facilitar a questão da evaporação. A questão, como foi apresentada, de fatores externos, a questão da umidade do ar. Iremos considerar, então, se o ambiente externo estará ou não condensado o suficiente com vapor de água para que se ocorra a melhor eficiência na evaporação. E a questão do uso do pano úmido, que irá separar, então, os 2 meios, o meio resfriado interior e o meio externo ao pote. Nosso grupo experimental, foram conduzidos 3 grupos experimentais. O pote, material depositado e as condições internas foram variadas e os resultados serão apresentados. Materiais utilizados, temos vasos de metal, vasos de cerâmica, areia para construção, terra adubada, água em volumes variados e o termômetro digital com erro apresentado para a quantificação do efeito de resfriamento no interior do pote. Procedimento experimental, nós vamos colocar, então, o vaso menor no interior do vaso maior, adicionar água no espaço entre
entre os dois potes, preenchendo então inicialmente por areia no experimento inicial. Vamos colocar um pano úmido sobre os vasos e comparar a temperatura ambiente e do interior do pote. Aqui nós temos a imagem de um dos grupos experimentais com o uso de terra adubada. Temos aqui um outro experimento então com o uso de areia de construção. E agora aqui a gente está com os dados então do grupo 1, foi utilizada a areia de construção. Nós temos então aqui a relação do tempo com a temperatura ambiente e a temperatura de resfriada no interior do vaso, e a diferença então essas duas temperaturas. Tivemos então uma temperatura inicial de 28,6 graus Celsius. Essa temperatura abaixou um pouco ao longo do tempo, o ambiente externo, né? E no momento inicial nós tivemos uma diminuição de 4 graus Celsius. Essa diminuição rápida pode ser relacionada ao processo do evaporamento no início do experimento, mas também à diferença de temperatura própria do material que foi utilizado no vaso, material aqui de cerâmica, e que é naturalmente mais frio do que o meio externo. E aqui, com o passar do tempo, nós medimos aqui então por 3 horas o experimento, e houve uma manutenção com um ligeiro aumento do efeito de resfriamento. Aqui no grupo 2, nós temos então a questão da areia. Em relação ao experimento anterior, tivemos a variação da umidade relativa do ambiente. Tivemos então aqui dados retirados do CGE de São Paulo, nas datas apresentadas. O que é interessante desse experimento em relação ao anterior é que, pela questão da umidade, nós já pudemos demonstrar aqui uma menor diferença de temperaturas, o que de forma inicial relaciona a questão da umidade, sendo as condições externas e do material dos potes e o material ao redor semelhantes. Aqui no grupo experimental 2, usando então aqui, ao invés da areia, nas condições de 30% de umidade, tivemos então uma diminuição, o uso de terra, tivemos uma diminuição menor, considerando então a variação do primeiro experimento, em que a umidade estava com 30%, mas o material era diferente. Ali nós tivemos areia e aqui nós tivemos terra. É importante ressaltar então que essa diferença dos materiais, ela influi diretamente na questão do evaporamento, então tendo o tamanho dos grãos, a porosidade dos materiais, o espaço entre eles, e a questão da distribuição da água e do evaporamento e da evaporação ao longo do tempo e entre essas partículas. Então, aqui nas conclusões, nós temos então aqui a questão dos materiais que foram variados. Então, como foi apresentado, o parâmetro do material incluído entre os dois vasos é essencial. Nós constatamos essa variação com o uso da terra e da areia. Nós tivemos a questão da umidade do ambiente, que está relacionada com o primeiro e o segundo quadro de dados. Tivemos a questão da diminuição da temperatura, que foi diferente entre o primeiro grupo experimental, o segundo e o terceiro. E a questão do resfriamento, então, que se altera de acordo com tais características. É importante ressaltar também que a variação aqui desses materiais e do volume de água entre eles, a variação do volume de água foi constante, então o volume de água foi constante para que não se alterasse a questão da evaporação. Então, a questão dos materiais posicionados, os materiais porosos posicionados, é o que foi o fator predominante nessa alteração do processo de resfriamento. Muito obrigado e encerro. Muito bem. Seguimos agora para 2 minutos de questionamentos da equipe oponente. Bom, é possível classificar os parâmetros que interferem na otimização do problema em 2 tipos, por exemplo, como efeitos dependentes dos materiais e condições naturais? Então, nós variamos a questão dos materiais? Sim. É possível, certo. E... Desculpa, só pedir o favor para a equipe relatora falar um pouco mais perto do microfone. Desculpa. Bom, supondo que eu tivesse álcool no lugar de água, já que álcool tem uma volatilidade muito maior, o que poderia ser observado?
Sim, muito boa essa pergunta. É a questão da volatilidade. Nós temos, então, que o álcool ele precisa de uma menor energia para se evaporar. Então, essa energia que será retirada do redor entre os potes será menor. Então, essa diferença, no final, será entre o meio externo e interno, será menor. Entretanto, pela sua maior volatilidade, nós temos a questão do tempo de resfriamento, então, que será alterado. Mas a rapidez da evaporação não vai interferir em nada. Não, então, eu separo em duas questões, o tempo e o efeito final, a diferença Certo. final. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, a rapidez da evaporação necessariamente influencia no tempo em que vai se obter uma maior variação de temperatura? A variação e a questão do tempo... Isso. Ó, um líquido volátil, ele no caso vai evaporar muito mais rápido. Sim. Mas isso não implica necessariamente que haverá uma maior dissipação não, mas absorção de calor. Sim, então, ele precisa de uma menor energia para evaporar. Então, a diferença que será retirada no final é menor. Certo. Bom, de que forma a porosidade do material externo está relacionado com o fluxo de calor que pode partir e sair do sistema? A porosidade então, Do material externo, do vaso externo. do vaso. Isso. Sim, então o vaso, durante a evaporação, então, as moléculas de água que vão estar distribuídas, né? A água Tempo encerrado. Obrigado. A equipe oponente agora tem 3 minutos para preparar sua apresentação. A equipe oponente tem agora 3 minutos para a sua apresentação. Boa tarde. Bom, vamos começar então. Pontos positivos. A exposição dos conceitos foi clara. Ele conseguiu cumprir com o objetivo que era da teoria do problema. Ele conseguiu linkar a teoria com os experimentos que foram feitos.
e respondeu minhas perguntas claramente. Pode passar? Bom, pontos negativos. A falta de mídia. Poderia ter sido muito mais didático na apresentação e, com o uso de outros recursos, ter deixado a apresentação didática e mais compreensível e ter também mostrado todos os seus experimentos. Não cumpriu, de certa, a proposta do problema. Apesar de ter citado de como os parâmetros influenciam na melhora dele, não foi proposta, de certo, uma melhora, uma forma de se obter a melhor eficiência do problema. Não demonstrou o esquema de troca de calor, já que o sistema é baseado em perda de calor, que acarreta na mudança de temperatura do sistema. Apesar de ter, de fato, variado alguns parâmetros, não variou e não demonstrou e não relacionou toda a variação de todos os parâmetros com o efeito final esperado, que é de fato a eficiência do problema, que é o resfriamento evaporativo. É só isso. Obrigado. Muito bem. Queria pedir para a equipe relatora vir à frente para iniciarmos a nossa discussão. Então, por favor, vocês têm 6 minutos. Bom, eu gostaria de começar perguntando, já, como você diria que se obtém a melhor eficiência no sistema? Variando quais parâmetros? Os parâmetros que eu utilizei, que eu vou variar no experimento. Então, temos a questão do material. Questão do material que vai ser depositado entre os dois potes. Então, tem a questão da porosidade, o tamanho dos grãos, a distribuição dos grãos no meio. Temos a questão, então, do líquido, que pode ser idealmente variado. Não foi variado, eu utilizei só água, sim, reconheço. Temos a questão, então, da porosidade do material em si que é utilizado nos vasos. A questão externa da temperatura externa e da umidade externa. O vento influencia? Sim, o vento influencia no processo de resfriamento. Entretanto, a influência vai ser menor, tendo que, obviamente, se temos, por exemplo, mais vento, o resfriamento será maior. Entretanto, no grupo experimental que eu apresentei, a superfície do material está abaixo da parte superior dos vasos, então o vento não vai influir diretamente nessa relação. Temos uma situação em que temos o sistema pote em pote isolado numa caixa de isopor, por exemplo. O que poderia ser observado, supondo que a temperatura fosse mantida constante? A temperatura externa. A temperatura externa. Sim, então nós temos o pote isolado. Nós precisamos de uma troca de calor para que ocorra o resfriamento. Entretanto, então, idealmente o pote retira a energia do meio e do pote interno, então ocasionando o resfriamento. Vamos supor que a temperatura da água e da areia seja menor do que a temperatura dos frutos contidos internamente. Dos frutos ou qualquer coisa que você queira resfriar. Sim, mas eu não é obrigatório. Não, o fruto eu coloco só quero uma posteriormente. Não, sim, o fruto eu coloco posteriormente. Eu não preciso resfriar para ter um fruto lá dentro. Uma noção do que aconteceria. Supondo que eu tenha algum objeto numa temperatura menor do que a temperatura da areia... Sim, nós temos troca de calor. Sim, nós temos troca de calor. E poderíamos obter o quê? O resfriamento seria observado? Constando que a água irá retirar o calor do ambiente ao seu redor e que o material, os frutos, estão localizados no interior. Haverá, então, a troca de calor no interior do pote. Então, os frutos com uma temperatura menor recebendo esse calor. Entretanto, isso não vai interferir diretamente na condução do calor relacionada à água e o material poroso em que ela está inserida. Na situação real, você considera que a lei de resfriamento de Newton pode ser aplicada ao sistema? Sim. Por quê? Porque quando você tem um resfriamento, você... durante o resfriamento, então, você consegue obter uma eficiência de acordo com a evaporação e com a relação das partículas do meio externo e interno. Já que você disse que sim, você conseguiria escrever a equação diferencial que rege? Não. Certo. Bom, já que você disse que a lei de resfriamento de Newton é válida nesse sistema, você sabe que
A temperatura pode variar devido à influência externa. A temperatura externa. A temperatura externa. Sim. A influência do vento também Não, pode... então, por exemplo, no meu experimento, nas situações dadas aqui, então nós tivemos então a questão da variação da temperatura externa, mas a diferença entre as duas se alterou pouco ao longo do tempo. Então, essas duas diferenças não alteraram a questão final. A lei de Fourier de condução de calor é válida nesse sistema? Sim, sim. Sim? Por quê? Pode... Sim, os parâmetros avaliados podem se aplicar, então. Então significa que se eu variar a espessura interna do sistema, eu vou conseguir obter um maior fluxo de calor? Você vai estar afetando então a condução. Sim. Você vai estar... Sim. Você vai estar dificultando. Se eu diminuir o fluxo, se eu diminuir a espessura... Se você diminuir, não. Então você está facilitando. Certo. Vamos supor que eu tenho um objeto, uma superfície metálica dentro, no vaso interno. O que poderia ser observado? Não, então, eu, por exemplo, na questão... Eu quero dizer o seguinte... Tipo, sim, a questão do vaso externo. Sim, se é o material... Se é uma argila, se é um... Isso. Sim, então, a questão da porosidade do material, a questão da condução térmica, irá influenciar na troca que irá ocorrer para... Você saberia me dizer, o metal não é um material poroso, em comparação à argila, certo? Você saberia me dizer qual seria a diferença observada se tivermos um sistema feito de metal Sim, o resultado seria muito menor. Muito menor? Sim. Quase não obteria eficiência, Sim, exatamente. E você concorda que haveria maior dissipação perda de calor para o sistema? Não. Beleza. Bom... Mais perguntas? Bom, por que o pano úmido otimiza o sistema? Porque nós temos, então, o pano vai estar úmido. Certo. Então, vai ocorrer a evaporação e as partículas que vão estar relacionadas então, com a pressão evaporativa que irá influir sobre as moléculas que estão no material poroso vai ser alterada. Certo. Bom, acho que minhas dúvidas já foram todas esclarecidas. Obrigado. Obrigado. Muito bom, tempo encerrado. Agora a equipe oponente tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer inicialmente a equipe relatora. Ele foi paciente e esclareceu todas as minhas dúvidas. Bom, mas de fato faltou um pouco de rigor no estudo teórico do sistema e também um pouco de rigor na parte experimental, que na verdade é o foco do problema. Obter experimentalmente a melhor eficiência do sistema. E apesar disso ter sido comentado, isso não foi demonstrado. E isso afeta de fato toda a resolução do problema. Obrigado. Muito obrigado. A equipe avaliadora agora tem 3 minutos para os seus questionamentos. Bem, boa tarde. Eu gostaria de perguntar para ambas as equipes quais são os parâmetros que influenciam na difusão de moléculas no interior do material poroso. Pode. Melhor a equipe relatora. Então, nós temos então no material poroso a questão do tamanho do material, dos grãos do material. Temos a questão então do espaçamento, então que vai constituir essa porosidade dos materiais, então que vai afetar na condução do calor. Bom, inicialmente, ela depende também do fluido que vai estar imerso dentro do outro material, no caso, vamos supor a água, né? Coeficiente de fusão. Vai depender também do material do que é feito, que isso pode apresentar uma maior interação molecular e uma maior força de arrasto, e, no caso, viscosidade. Também depende da área a qual o líquido está atravessando. Certo. Para a equipe relatora, existe alguma condição termodinâmica para o fenômeno ser otimizado? Então, a questão da temperatura, da condição externa, da temperatura, então, essa troca de calor. Qual a importância da espessura que intercala os potes, a distância entre um pote e um outro preenchido pelo material poroso? Então, nós vamos colocar o material poroso e, pela questão da condução então, de Fourier, nós temos, então, alteração na
No valor quantitativo, então, da evaporação. A transmissão de calor, ela se dá apenas de forma unidimensional? Não. O resfriamento, para ambas as equipes, o resfriamento ocorre quando a geladeira e o ambiente estão na mesma temperatura? Não. Só uma pergunta agora para ambos. Em relação a essa velocidade do ar, vocês citaram a importância, mas, por exemplo, se houvesse um fluxo laminar de ar na superfície, qual seria como eu poderia obter uma maior taxa de evaporação, uma maior redução de temperatura interna em relação a esse fluxo laminar direcionado para essas geladeiras de potes? Se eu tivesse uma maior área superficial de contato entre a água que está imerso na areia, eu poderia ter um maior efeito do ar estar retirando as gotículas de ar que estão imersas nessa maior área superficial. Em relação à questão de materiais, é isso. Sim, a questão então da superfície e do... Concorda? Sim, sim. E nenhum parâmetro adicional, nenhuma observação adicional? Não. Obrigado. Muito bem. Agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. A equipe avaliadora tem agora 2 minutos para a sua... Não, tá certo, 3 minutos para a sua apresentação. Bem, boa tarde. Meu nome é Lucas Evi, eu sou avaliador do problema número 7, geladeira de potes. Bem, em relação aos pontos positivos da equipe relatora, explicou um processo de resfriamento e evidenciou a influência de alguns parâmetros. Variou a disposição dos diversos materiais utilizados e apresentou um determinado erro experimental durante sua apresentação. Entretanto, em relação aos pontos negativos, falta de recursos midiáticos, não houveram fotos que comprovassem, de fato, essa questão do seu procedimento experimental, não é essencialmente qualitativo, não apresentou equações que definem um mecanismo que for explorado pela equipe oponente, por exemplo, em relação à redução da temperatura, as leis de calor, por exemplo, a lei de transmissão de calor, equação de transmissão de calor, por exemplo, perdão. Uma montagem experimental falha. Teve uma das fotos que ele colocou um pote totalmente coberto por um pano. Isso atrapalha totalmente na condição termodinâmica do sistema. Ele fica falho. E logo,
isso foi observado durante a sua tabela de gráficos, que ele não teve uma eficiência, de fato, do resfriamento evaporativo. A variação foi de 4 graus no máximo, como observamos nas tabelas, que, inclusive, ele não utilizou gráficos que mostrassem de forma mais clara isso, dificultando a interpretação a respeito desse fenômeno. Não citou a importância da diferença de temperatura entre o bulbo seco e o bulbo úmido. São conceitos específicos associados à evaporação que são bastante importantes em relação à exploração desse problema. Não manteve o dinamismo da discussão, pausas longas. No momento que o oponente perguntava, ele demorava bastante para respondê-los. Não citou a influência dos seguintes parâmetros: condutividade térmica dos materiais e condutividade hidráulica do material poroso. Apesar de ele ter falado da porosidade, não falou da capilaridade, da permeabilidade, área de ocorrência de evaporação, temperatura da água, espessura contida entre os potes, peso molecular do líquido utilizado, influência da irradiação luminosa ao ambiente. Citou vagamente a importância da umidade relativa do ar. Não avaliou a condição termodinâmica importante para a otimização do efeito, ele não soube responder, sem explicação consistente na explicação de fluxo laminar de ar, não avaliou diferentes regimes de escoamento. Em relação aos pontos positivos da equipe oponente, perguntou sobre a influência de diversos parâmetros, volatilidade, falou a respeito do esquema de troca de calor, questionou pertinentemente sobre a influência da movimentação do ar nas adjacências, perguntou sobre a validade de Fourier, que na realidade não é totalmente válido, isso porque no interior vai haver um fluxo multifásico de calor, que é uma questão específica do material utilizado, e perguntou sobre a influência da condutividade térmica do pote. Entretanto, fugiu momentaneamente do seu papel explicando o processo de evaporação, não evidenciou a lacuna em relação à ausência de outros modelos matemáticos, com fluxo multifásico, e não usou o tempo de discussão para questionar. Tempo encerrado. E usou o tempo de discussão para questionar. Vamos para as considerações finais da equipe relatora. 2 minutos. Muito obrigado. Então, acredito que os principais parâmetros foram, sim, considerados. Entretanto, reconhecem a falta de alguns dos parâmetros, como muito bem evidenciado pela equipe, por ambas as equipes. Acredito que a explicação foi, ao máximo, clara e didática. Entretanto, os pontos relacionados à apresentação midiática, eu não concordo. Acho que houve a apresentação das imagens e a apresentação de muitas delas ou vídeos iria possivelmente atrapalhar o andamento da apresentação. Considerando isso, então, agradeço muito a todos, agradeço as duas equipes pela discussão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos agora para o bate-bola com o júri. Temos aqui 5 minutos. Vocês querem começar? Deixa eu começar. Não está começando. Eu quero perguntar para a equipe avaliadora. Vocês fizeram pergunta, eu não lembro exatamente para qual das equipes agora, mas mencionando difusão molecular. O que isso tem de relevante para esse problema? Bem, existem 2 estágios de difusão molecular no sistema, um na região da transição do fluido da região interna para externa, onde as moléculas saem da superfície externa do pote, e existe a difusão interna, quando eu despejo a água no material e as moléculas de água se difundem pelo ambiente. E essas 2 difusões elas estão associadas à eficiência do tempo de evaporação. Também está associado à questão da distribuição das moléculas no ambiente. Essa difusividade ela é bastante importante em relação ao resfriamento evaporativo. Queria perguntar para o grupo relator. No primeiro experimento que vocês fizeram, vocês mostraram a tabela e no minuto 90, se eu não me engano, aparenta um resfriamento de, acho que cerca de 5,2. Já no final do experimento, você apresenta um resfriamento de apenas 4,1. Como você pode explicar isso? Sim, então, houve então a questão, por exemplo, eu analisei a questão da umidade relativa do ar no ambiente externo. Essa umidade é obtida de acordo com um relatório diário, então há certamente essa variação de acordo com o horário. E a questão também então, da luminosidade no ambiente, a questão da temperatura externa, dos fatores externos, que variaram de acordo com o andamento da apresentação. Responde a pergunta? Sim. Uma pergunta para a equipe oponente. O que você chama de lei de resfriamento de Newton? Na verdade, é um modelo matemático
na qual, vamos supor, dois corpos colocados em contato de temperaturas diferentes, a gente pode observar como que a temperatura varia, né? E no caso a gente percebe que é exponencial, é uma variação exponencial com o tempo, um decrescimento exponencial com o tempo. Acaba sendo comum chamá-lo de lei de resfriamento de Newton, que é uma modelagem diferencial, uma modelagem da equação diferencial que rege essa mudança. O Newton vem do cálculo, não do experimento, então? Sim. Não, na verdade não. Ele vem do experimento, foi analisado, ele analisou esse experimento. Você poderia, até a lousa, escrever a lei de Newton por resfriamento e explicar como que ela se adequa à modelagem desse problema em particular? Na verdade, ela não se adequa à modelagem desse problema. Ela não pode ser escrita para esse problema, até porque existem influências externas e que variam as condições adequadas para essa modelagem. Ok. Para a equipe avaliadora, durante a sua apresentação, se eu não me engano, você citou que existe um fluxo multifásico do calor na região interna mais próxima ao pote menor. Como é que você explica isso? Bem, o fluxo multifásico ele é referente justamente ao fato das interfaces de temperaturas diferentes estarem intercaladas por um material que os conecta, que não é formado apenas por uma fase. Por exemplo, no caso das geladeiras de potes, nós utilizamos um material poroso sólido e também adicionamos um fluido. Então, a questão da transmissão de calor ao longo desse material poroso, ela não segue exatamente a lei de Fourier. Isso porque a condutividade térmica ela não é avaliada da forma como é expressa lá. Eu tenho que utilizar um modelo teórico chamado modelo de Van der Maan para determinar a condutividade térmica eficiente do material poroso utilizado, junto com o fluido adicionado. Obrigada. De nada. Para o grupo relator, eu gostaria de perguntar qual é a importância termodinâmica do pano úmido que você falou, que você colocou em cima dos potes. Sim, o pano, então, tem que ser um pano úmido, não é? Então, com um pano úmido, nós temos, então, a evaporação ocorrendo na superfície, então, com as partículas que estão no pano. Entretanto, o espaço que ele está separando do ambiente externo com o ambiente interno vai alterar, então, o processo de evaporação em relação a diferença de pressão entre as partículas que irá ocasionar o resfriamento com o recebimento de calor. Uma última pergunta para a equipe relatora também. Se eu não me engano, vocês colocaram 3 tabelas, 3 variações temporais de temperatura, Sim. Certo? Só que com isso, só essas 3 vocês conseguiram variar areia para terra, o material, depois com e sem toalha, e depois 30% e 70% de umidade. Como que vocês conseguiram fazer com só 3 variações, aliás, três resultados de todas essas variações? Sim, então, nós usamos a toalha nos 3. Não, eu digo, vocês variaram para cada experimento mais de um parâmetro. Não, sim, o principal parâmetro que nós consideramos foi, então, a questão do material poroso e a questão externa da umidade foi relacionada de acordo com a data do experimento. Tem uma pergunta rápida aqui para a equipe avaliadora. Uma maior razão entre os 2 potes, ela contribui ou ela atrapalha o efeito do resfriamento? Uma maior razão entre na questão de volume, certo? Isso, Na realidade, isso é uma pergunta bem interessante, porque está associado à espessura e à altura dos potes. Uhum. Como nós sabemos, a lei de transmissão, maior calor é transmitido, e quando você tem uma espessura menor, e associado a isso, eu vou ter uma maior quantidade de calor transmitido para áreas grandes, ou seja, associado à altura de potes, dos potes, uma alta altura, e uma baixa espessura. Então, a razão volumétrica estaria associada justamente a essa relação. Tá. E uma pergunta muito rápida para a equipe oponente. A evaporação é um processo endotérmico ou exotérmico? Tá legal, obrigado. Então, vamos para a hora fatídica aqui dos jurados. Por favor, podem passar limpo aí suas notas. Peraí, pelo amor de Deus. Para cima, para cima.
Como vocês estão vendo, esse é um processo difícil, viu? Então... Agora sim, por favor, vamos nos aprontar. Falta só um aqui, os nossos jurados está em dúvida, mas... Momento de grande tensão aqui para todos, mas vamos lá. Então, por favor, vamos para as notas do time relator. Então, a primeira nota é a nota número 6, 7, 3, a minha nota é a 6, 6, 7 e 6. Vamos preparar aqui o bloquinho para o time oponente. Todos prontos? Então, por favor, as notas do time oponente. Primeira nota é a nota de número 6, nota 5, terceira nota é a 6, a minha nota é a 7, 6, 8 e 8. Finalmente, vamos preparar aqui as notas do time avaliador. Prontos? Prontos, por favor? Então, nota do time avaliador. Primeira nota é a nota de número 9, 8, 7, a minha nota é 8, 6, 9 e nota 9. Uma salva de palmas a todas as equipes, muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta.